ore por Israel, porque é nossa casa. Israel é a nossa casa espiritual, ou seja, nós somos descendentes espirituais do povo de Israel. E foi através de Israel que Deus nos deu Jesus, o nosso Salvador, um judeu. Então nós precisamos orar por Israel. Vai ser muito emocionante para mim, diante desse presente que ganhei, de ir a Israel em março do ano que vem, pisar em Israel. Para mim será uma emoção muito grande, porque é um sonho muito antigo, de conhecer finalmente Jerusalém. Então, por quê? Porque eu sempre tive esse carinho. Eu tenho o hábito de abrir a tela do meu computador com a imagem de Jerusalém e colocar as minhas mãos na tela e orar por Jerusalém. Eu gosto de uma das músicas do Sérgio Lopes, porque uma delas fala muito de Jerusalém. Então, realmente Apocalipse 12 traz esse cuidado. Nós temos aí não só Israel aparecendo através do texto que nós vamos ver, mas nós temos 7 elementos novos e diferentes em Apocalipse 12. A mulher que aparece em Apocalipse 12, Satanás também aparece aí claramente no Apocalipse 12, um menino também nasce, aliás, aparece em Apocalipse 12 e 13, o arcanjo Miguel também vem na caminhada do texto, a descendência da mulher. E aí no capítulo 13 a gente começa a ver a besta do mar e a besta da terra. Então, na realidade, nos capítulos 12 e 13 nós temos 7 elementos curiosos para estudar. E antes que Satanás tenha sua derrota final, ele intensificará sua batalha contra o ser humano. Ele intensificará sua perseguição através da destruição ao ser humano. E essa intensificação será vista nos próximos 2 capítulos. Vamos lá, vamos ler o primeiro versículo. Aquele que puder ler, faça isso por nós. Ok, um sinal, a palavra semeion no grego indica um sinal corroborante, é um sinal didático. A ideia é um sinal que vai mostrar alguma coisa, alguma evidência. Esse termo é muito usado no Novo Testamento para, por exemplo, quando havia algum milagre, e era um milagre para as pessoas crerem em Deus. Então a ideia aí é um sinal que traz uma comprovação de que Deus está agindo. Essa é a ideia. Então esse sinal no céu é extraordinário. Ele vai ser evidente, um sinal que todos poderão ver. João viu isso. E é um sinal para convencer. E é interessante que é um sinal que vem do céu. Mesmo dentro da grande tribulação, e parece que nós estamos de volta à metade da grande tribulação agora, para você se localizar aí, é o que parece. É difícil afirmar cronologia o tempo todo em Apocalipse, mas é o que parece. Nós estamos de volta à metade da grande tribulação, e daqui a pouco você vai ver por quê. Agora, é interessante que o sinal vem do céu, porque sempre há um desejo de Deus em se comunicar. Deus está, mesmo dentro da grande tribulação, Ele está punindo a terra, o pecado da terra, mas ainda assim enviando os seus sinais, trazendo os seus mensageiros, como vimos no capítulo anterior. Há o desejo de Deus em se comunicar e mostrando o seu poder para a humanidade, para que aquele que quiser possa se arrepender. E uma mulher envolta pelo sol, simbolizando aí a nação de Israel, porque ela é a esposa de Deus, na linguagem hebraica poética do Velho Testamento. Deus é o sol, e a lua, simbolizada por Israel lá no Velho Testamento, aparece
dessa forma. É uma maneira romântica de tratar esse relacionamento entre marido e esposa. Israel aí aparece como na poesia religiosa de Israel como esposa de Deus. A lua debaixo dos seus pés simboliza a sua figura feminina, a nação de Israel, a mulher em questão e também a esposa de Deus. A coroa de 12 estrelas é um símbolo claro do poder governamental que indica as 12 tribos de Israel. Então nós temos aí a figura de Israel aparecendo. É claro, a nação de Israel está em foco através dessa mulher que aparece. O versículo de número 2. Essa é uma referência clara a Israel fazendo vir ao mundo o Filho de Deus. A esposa de Deus trouxe ao mundo o seu filho, Jesus de Nazaré. Então essa é uma referência clara. E talvez, por conta da perseguição constante de Israel, nós tenhamos aí a questão de gritos de dor por parte dessa mulher. Claro que por Israel ter trazido o Filho de Deus ao mundo como nação, ela sempre foi perseguida pelo diabo. Nós podemos ver isso na história de Israel. Fica fácil ver isso. O Império Romano, nos primeiros séculos, Hitler logo depois, isso sem falar no Velho Testamento, e os cativeiros. Então nós podemos ver o sofrimento de Israel pelo fato de Israel ser o povo de Deus. Então isso sempre foi alvo, esse fato de Israel ser povo de Deus, da perseguição do diabo sobre essa nação. Então talvez seja uma referência à questão do sofrimento. Só que o verbo estava grávida não favorece muito essa interpretação que eu acabei de dar a você. Não favorece, porque a ideia é uma ideia do passado. Então pode indicar apenas o sofrimento de Israel até o momento em que Cristo vem ao mundo. Ou então, talvez mesmo haja uma ideia mística aí, de que é o sofrimento que sempre houve para Israel. Versículo de número 3. Você percebe que a gente não tenta explicar muito essa questão do que é o sinal, o que vai acontecer, que sinal será esse? Porque onde a Bíblia põe um ponto final, a gente não põe vírgula. Então não dá para assim, deixar claro que sinal que haverá, Deus vai avisar os seus dos acontecimentos. Na época da grande tribulação, o povo de Deus ficará de olho nos céus, porque dos céus virão sinais cronológicos. Opa, apareceu mais um sinal. Na ordem apocalíptica, o que é que vem agora? Porque se na ordem apocalíptica é a chegada do diabo na metade da grande tribulação, apareceram 2 sinais claros aí. Então um sinal é Israel se preparando para fugir. O segundo sinal, o diabo chegando para punir mais severamente. Então note que o servo de Deus, dentro da grande tribulação, não vai ficar no escuro. Haverá sinais nos céus para que ele possa saber exatamente o que está acontecendo. Ok? Para nós agora não tem tanto sentido, mas para aquele que estiver dentro da grande tribulação e vivendo os últimos dias, esses sinais serão norteadores, serão importantíssimos para que os servos de Deus saibam exatamente onde eles vão estar a cada passo, a cada situação da grande tribulação. Esse dragão é o diabo, o mesmo que tentou matar Jesus assim que ele nasceu, quando Herodes começa a matança dos pequeninos de 2 anos para baixo. Você conhece a história. É esse, por isso, o enorme dragão vermelho que aparece aí é aquele que tentou perseguir a mulher. As 7 cabeças simbolizam a totalidade do seu domínio. Ele comandará o planeta no momento da grande tribulação, sob permissão de Deus. Deus vai permitir que ele governe sobre o mundo.
Inclusive, nós vamos ver neste capítulo que ele é lançado na terra no meio da grande tribulação, para inclusive poder puni-la com mais exatidão e dominá-la mesmo. Então isso vai ficar muito claro. Essas 7 cabeças indicam o seu poderio total sobre o planeta, e os 10 chifres, o chifre também era símbolo de poder. Isso significa que ele terá 10 pessoas poderosas, ou 10 nações poderosas, ou 10 frentes poderosas junto com ele, lhe dando força. Claro que ele não vai fazer isso sozinho, ele vai fazer isso através de pessoas. E a chegada das bestas, do anticristo, tudo isso indica que haverá pessoas que darão a ele todo o suporte para aquilo que ele intenta. O poder será limitado, são 10 chifres e não 7, isso indica um poder limitado, não total, porque ele está debaixo da orientação, debaixo da permissão de Deus, e ele receberá mesmo uma autoridade sobre as nações durante esses 3 anos e meio finais. São 7 coroas, indicando 7 reinos, 10 líderes, 7 reinos. Realmente uma coisa interessante. Historicamente é complicado a gente tentar adivinhar quais serão os países, os reinos, os líderes, até porque está na minha visão, eu tenho explicado isso para vocês, eu não acredito numa volta iminente de Jesus, porque ainda falta muita coisa para acontecer. Se você compreende um pouco de Apocalipse, fica difícil tratar a volta de Jesus como iminente. Ainda falta muita coisa bíblica para acontecer antes que comece a grande tribulação. É difícil, mas é importante a gente perceber que mesmo diante dessa dificuldade, mesmo diante dessa dificuldade, a gente sabe que a distância é grande, a gente também precisa perceber que está mais perto do que ontem, não é verdade? E mesmo estando mais perto a cada dia, fica muito complicado da gente determinar, são 10 nações, são 7 nações, e quem são os 7? Vai ser o presidente dos Estados Unidos, vai ser o presidente do Brasil, que comanda o Mercosul, vai ser o presidente da União Europeia, o líder da União Europeia. Até porque historicamente os comentários sempre trouxeram essas conjecturas e sempre erraram, porque o mundo muda a cada dia, os governantes do mundo caem, outros se levantam, potências quebram. Quem imaginaria na década de 80 que a Rússia seria o que é hoje? Mas se você pegar os comentários escritos na década de 80, você vai perceber que todos os comentaristas colocam a Rússia como uma das grandes potências que estariam na mão do diabo na época da grande tribulação. Você olha para a Rússia hoje, a Rússia está quebrada, a antiga União Soviética. Então não dá para prever no que diz respeito a governante, nação, não dá para prever. Você vê países europeus hoje como Grécia passando grandes dificuldades. Quem imaginaria que um país europeu iria quebrar? Então fica muito difícil defender quem é que está aqui em foco. Versículo 4. Uma referência clara que essa mulher representa Israel está aí no versículo 4. O diabo se colocou diante da mulher que estava prestes a dar um filho para devorar o filho. Foi exatamente o que ele tentou fazer. Ele tentou matar Jesus já na infância, já logo no nascimento, porque você conhece a história, né? O imperador estava muito preocupado, ele queria realmente que lhe dessem informações para que ele pudesse matar o garoto, e depois ele tenta matando as crianças de 2 anos para baixo. E essa é uma referência ao nascimento de Jesus, uma menção ao fato do diabo ter levado consigo 1/3 dos anjos também está aí. Qual é a má notícia? A má notícia é que de cada 3 anjos, um anjo hoje, criado naquela época que Deus criou os anjos como um anjo bom, hoje, depois da queda do diabo
e de 1/3 dos anjos, de cada 3, um é um demônio. Então essa é a realidade. Agora, essa notícia ruim. E a boa? A boa é que para cada demônio nós temos 2 anjos. Então nós estamos mais do que guardados. Amém? Você está bem demais. Qualquer lugar que você chega com Deus, você é a maioria. Isso não precisa nem de anjo para isso, mas eles exercem essa função. Eles trabalham para aqueles que vão herdar a salvação. Este dragão, o diabo, a palavra Draco em grego, ela indica claramente Satanás aí, que se colocou diante da nação, tentando devorar Jesus, logo assim que nasceu. Mas ele não conseguiu. No versículo 5 resume a história. Cada versículo revela mais certeza de que, de fato, o texto está falando de Israel e o filho é Jesus. Quem é que foi para a presença do Senhor e sentou à sua direita? Jesus. Foi ele que subiu aos céus. O texto é muito claro em dizer que ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Está muito claro. Agora, ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações. Uma referência clara ao milênio, com cetro de ferro. Não é de ouro, percebeu? Porque o ferro, na linguagem hebraica, indica temporalidade, enquanto o ouro, eternidade. Vai ser por tempo determinado que ele governará as nações sobre a face da terra. Por isso, mais uma vez, parece muito mesmo uma referência ao milênio, um tempo determinado. A palavra governará também poderia ser traduzida por pastoreará, porque é o termo usado para pastores. Então Jesus guiará os seus durante 1000 anos, ele como um líder de um rebanho, ok? Versículo de número 6. Gente, o sotaque paulista, sem dúvida, é um dos mais lindos. Sem dúvida nenhuma. Viu? A mulher fugiu para o deserto, para um lugar lindo, lindo. Vocês são lindos. Verdade, eu não estou de brincadeira, não é? Eu estou falando a verdade. Eu entro nas lojas e fico brincando com as pessoas aqui em São Paulo. Pastor, como você me conhece? Sim, fala de novo, por favor. Pastor. Por que, pastor? Tem alguma coisa errada? Não, eu só quero ouvir de novo. É lindo. Lindo. Pois é, Israel fugirá para o deserto. Uma referência, mais uma vez, ao cuidado de Deus, protegendo Israel no deserto, como foi no caso de Moisés, a saída do Egito. A história vai se repetir. O diabo vai perseguir a nação de Israel. O diabo vai se lançar contra a mulher. Vai perseguir Israel mais uma vez. Israel fugirá para o deserto, como aconteceu já lá atrás, quando Israel fugiu para o deserto de Cades Barneia, e ali perambulou 40 anos, sem que os seus sapatos, as suas sandálias se desgastassem, as suas roupas se desgastassem, com uma coluna de nuvem, o tempo todo sobre a cabeça durante o dia, e à noite uma coluna de fogo, que protegia dos animais predadores e também do frio. Algo muito interessante acontecerá na metade da grande tribulação. Muito interessante. 3 anos e meio fugindo para o deserto. E é interessante que para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, Israel terá a orientação de Deus para fugir para o lugar certo. Durante 1260 dias. 3 anos e meio. Versículos 7, 8 e 9.
Deixa eu contar algumas coisas curiosas para você. Em primeiro lugar, o diabo ainda não mora na terra. Ele não está morando aqui. Tudo bem? Essa é a primeira coisa que você precisa saber. João está descrevendo uma cena que ele está vendo exatamente no momento em que viu. Ele está vendo um futuro, coisa que ainda vai acontecer, no meio da grande tribulação. Ele está vendo o diabo no meio da grande tribulação, que é futuro para ele, vendo naquele momento o diabo sendo lançado na terra. Então o diabo só será lançado na terra na metade da grande tribulação. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Segunda, ele também não está no inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente que o inferno só será inaugurado quando o diabo for lançado nele. Então não há ainda ninguém no inferno nos dias de hoje, porque o inferno também não foi inaugurado. Embora, preste muita atenção agora, porque se perder o fio da meada, você vai para casa dando problema nos parafusos. Não há ninguém no inferno agora, porém, aquele que já morreu e foi condenado por sua falta de fé, Deus já o pegou no dia da sua morte e o levou lá no inferno. Entendeu? Cronologicamente, o inferno só é inaugurado lá no futuro. Só será inaugurado no futuro. Só que, quando o não crente morre, Deus avança o tempo para ele, que não é tempo da eternidade, mas só para você entender, e já o leva lá. Pegou o detalhe? Então hoje nós não estamos dentro da perspectiva de cronologia ainda para inferno, mas para quem morre, Deus o leva imediatamente pelo seu poder no dia do juízo final. Até aí tudo bem? Eu já andei explicando isso para vocês. Só que o inferno só será inaugurado no final da grande tribulação, onde o mundo será julgado. Certo? Até aí, beleza? Tudo bem, pastor, legal, entendi. Tá, pegou aqui, leva lá. A temporalidade, a eternidade não tem tempo. Legal, tá, entendi. Se ele não está no inferno, não está na terra, onde é que ele está? Agora. Mais uma coisinha nova para você entender desse mundo teológico. Louco. Nos céus. A morada do diabo hoje é no céu. Eu vou provar isso para você. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, versículo 12. Você que estiver em casa aí também, acompanhando pelo YouTube, no carro, em algum lugar, se você tiver a oportunidade de abrir a sua Bíblia. Então o texto é enfático em dizer que a nossa luta é contra seres espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ou seja, por essa percepção e pela maneira que vejo, embora tenha alguém que veja esse texto indicando que a nossa luta é nas mansões celestiais, ou seja, é no ambiente celestial, nós já estamos vivendo no ambiente celestial e por isso a nossa luta acontece no ambiente celestial, tá? Por conta da nossa vida espiritual estar ligada ao céu. Tem gente que interpreta assim, eu não vejo assim. Eu vejo que a nossa luta é contra principados e potestades que estão nas mansões celestiais. Só que o diabo foi expulso da presença de Deus, o que Paulo vai chamar de terceiro céu. E o primeiro céu é esse que a gente vê, que ele é físico, não espiritual. Qual é o segundo? Provavelmente morada dos seres que foram expulsos de Deus, da presença de Deus no primeiro céu. Essa região intermediária, tudo indica, é a morada dos demônios. E o livro de Jó parece apoiar esse negócio. Lembra da história? Um dia que os filhos de Deus estão perante o Senhor, Satanás chega lá. E Deus vira para ele e diz: observaste o meu servo Jó, como é fiel, tudo mais. E a Bíblia diz que no céu o diabo diz, diante de Deus, né? O diabo diz: mas isso aí é fácil, o Senhor tem dado tudo para ele. Então tudo indica. E pelo fato dele só ser lançado para ficar definitivamente na terra
no meio da grande tribulação, a teoria ganha força. Tudo bem? Pastor, mas eu estou escandalizado. Não sei ficar. Isso no mundo da teologia é algo discutido tranquilamente. Não é um negócio assim que assusta ninguém. Não assusta nenhum teólogo. Qualquer teólogo aí sabe que essa discussão existe, é uma realidade. Muita gente acredita mesmo dessa forma que eu estou passando aqui para vocês, até porque eu não sou um revolucionário, eu sou um cativo da teologia, então automaticamente eu não tenho ideias revolucionárias. Você sabia, por exemplo, que a gente que interpreta, só para você ter uma ideia das coisas que a gente vê por aí, tem gente que interpreta que os demônios não são anjos maus, mas um espírito à parte, espíritos à parte, e que os anjos caídos são outros seres. Tem gente que não acredita que as duas figuras angelicais sejam a mesma figura, como no Novo Testamento parece ser claro. Não, anjo é uma coisa, anjo caído é uma coisa, demônio é outra. Tem gente que interpreta assim, que eu acho um absurdo, uma loucura, você criar uma terceira espécie de anjo bom, anjo caído, demônio. Ou tem gente até que diz, não é nem anjo, isso aí é outra espécie da maldade. Realmente eu acho muito complicado, mas tem gente que interpreta assim. Então, no mundo teológico há muita discussão, mas essa questão aí não é tão discutida, tá? É uma questão até muito aceita por boa parte dos teólogos, de que realmente a morada do diabo é nas mansões celestiais. Ok? Bem, versículo 10. Com certeza, o texto é uma clara evidência de que Jó está na mente de Deus quando ele está mostrando essa situação para Jó. O acusador que vai acusar Jó e que sempre acusou a todos é lançado fora das mansões celestiais para o planeta, coisa que ele começou lá em Jó a trabalhar e que sempre fez. Ele nos acusa, a palavra diabo, se for traduzir, é a palavra acusador. Então essa é uma das funções do diabo. Todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor, nós damos uma oportunidade ao diabo de nos acusar diante de Deus. E inclusive esse é um dos motivos pelos quais nós temos advogado, Jesus, para nos defender. Agora, é uma coisa interessante, irmãos, o fato aqui de que nós temos um auristo no grego, que indica que ele foi lançado na terra de uma vez por todas. O auristo indica isso no grego. Isso significa que ele foi lançado para sempre. Ele não vai voltar mais para a presença de Deus, ou seja, se é que podemos chamar isso de presença de Deus, ou para as mansões punitivas celestiais de Deus, seria melhor assim. Ele não volta mais, ele é lançado e dali não volta mais, ele não mais terá oportunidade depois de acusar os servos do Senhor. Bem, onde ele hoje acusa os nossos irmãos, como eu disse para você, Jó nos mostra sim, na presença de Deus e dos seus, ele faz essa acusação. A verdade aqui é que uma forte voz dos céus diz: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, porque está terminando o reinado, entre aspas, do diabo sobre a face da terra e chegando o reinado de Cristo. Está acabando o período limitado de reinado do diabo, que é lançado na terra para poder promover a destruição, a punição do planeta, mas ele será vencido por Jesus, que vai chegar e estabelecer um reino de 1000 anos. Então é isso que está acontecendo. O verso 11
que vem aí precisa ser interpretado como uma transição. Nós temos aí um fator transitório, de uma cena para outra, bem interessante. Olha o que ele diz. Uma referência aí aos mártires, que a acusação do diabo dessa vez é uma acusação feita aos mártires, que muitas vezes foram acusados mesmo de serem loucos, de serem completamente insanos. Os pregadores hoje encontram tremenda tribulação porque pregam sobre alguma coisa que seja a vontade de Deus. Eu não concordo, preste muita atenção, com toda a teologia que Silas Malafaia prega, mas olha a turbulência que esse camarada tem enfrentado defendendo a palavra de Deus diante do movimento LGBT. Ok? Então a oposição do mundo contra o pregador é muito grande, muito grande, e uns em países aí fora estão morrendo por conta desse evangelho. Onde se pode matar crente, os caras estão morrendo. Aqui nossa Constituição nos garante liberdade de expressão, mas em alguns países não. O cara é morto quando ele é descoberto, e o diabo acusando o camarada o tempo todo. Então a justiça será feita e essa acusação cessará. Agora é claro, há uma referência aqui a Jó, que também era um servo de Deus fiel e que foi acusado por várias situações que não fez diante da punição que ele recebeu, e justiça foi feita com Jó. Da mesma forma, qualquer servo de Deus que se levante para pregar a palavra e seja verdadeiro, que vive e que prega, ele será honrado por Deus nos céus. Essa é a mensagem que nós temos aqui. Por isso que vale a pena ser fiel. O verso 11 então precisa ser interpretado como uma transição de um tempo para outro. A cronologia está em foco aí, terminando a grande tribulação e chegando ao reinado de Jesus sobre a face da terra. Por isso, uma referência aos mártires que serão extremamente galardoados no período do milênio. Serão extremamente recompensados no milênio por conta da sua morte, por pregar o Evangelho. Versículo de número 11. 12, versículo de número 12. É interessante perceber nessa passagem que nós precisamos fazer festa. A ideia dos céus celebrarem, porque há festa nos céus por conta de tudo aquilo que Deus está fazendo, mas a terra estará sofrendo tremendamente. Por que festa nos céus? Porque é a festa do povo de Deus, mas quem não é de Deus, o sofrimento é muito grande. Ai daqueles, porque o diabo desceu entre vós. Queridos, olha, viver com o diabo é um negócio muito difícil. Eu que tive 3 anos envolvido com drogas, 2 anos envolvido com algo mais, dentro desses 3 anos, olha, viver ao lado do diabo é um negócio penoso. Eu vi muita gente sofrer e sofri muito, vi muito sofrimento. Eu fico perplexo, estupefato, quando percebo alguém vivendo com o diabo, sabendo que está vivendo de acordo com as orientações do diabo, sabendo que está fazendo a vontade do diabo e ainda assim consegue estar alegre, falsamente alegre, e achar que está bem. Não dá para fazer festa tendo o diabo por perto. Não dá. Nós não podemos dar lugar ao diabo. É claro que você tem seus pecados, eu tenho os meus. Não há ninguém aqui nessa igreja, ninguém que esteja nos ouvindo aí pelo YouTube, que não tenha. Nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Eu já confessei alguns pecados para vocês, continuo confessando, porque
não quero que a igreja que pastoreio tenha uma ideia de que eu seja perfeito, porque eu não sou. Isso aqui é um mendigo cuidando do outro. E aí que está o milagre de Deus. É muito importante que percebamos isso, porque eu não quero que você se decepcione comigo. Então, por favor, não comece com uma ideia errada. Não sou perfeito. Você está lidando com uma pessoa defeituosa, pastoreando você. Isso fica evidente que o que a gente faz aqui é coisa de Deus, porque o homem não poderia fazer. Qualquer pastor que pastoreie seriamente, pastoreia debaixo da direção do poder de Deus, porque humanamente não dá para pastorear. É uma coisa que é uma realidade. Eu não caio, e você também não cai, porque é Deus quem garante a gente. Amém. Não é? Porque se a gente for depender da força da gente, a gente entrega os pontos e não aguenta a pressão. É vigilância 24 horas por dia que o crente tem sobre si mesmo. Muito difícil, mas é por Deus. E aí Paulo falou bem, como sempre, que Deus nos dá a vitória por Cristo Jesus. Ainda bem. Portanto, celebre os céus. Claro, aquele que está com Deus está garantido, tem que fazer festa. Versículo 13. Ou seja, mais uma vez o diabo vai cumprir uma paixão antiga, perseguir Israel. E aí é que começa o livramento de Deus dentro da grande tribulação. Deus não livrou Israel da tribulação, Ele vai livrar Israel dentro dela. E é interessante o que nós vamos ver daqui para frente. O que diz aí o versículo 15? 14, versículo 14. Um tempo, um ano. Tempos, 2 anos. E metade de um tempo. São referências numéricas que a gente está vendo aí sempre para tratarem de 3 anos e meio. Metade da grande tribulação para o final. Foram dadas à mulher as 2 asas de grande árvore. Muito interessante. João provavelmente está vendo aviões e ele está tentando escrever aquilo que ele nunca tinha visto na vida. Aviões vão tirar Israel, o povo de Israel, de Israel, e aqueles que não conseguirem fugir de avião. Isso aqui é bem provável, tá? Nesse momento atual não dá para imaginar outra coisa, embora de repente uma tecnologia ainda maior esteja presente no futuro. Mas em se tratando de tecnologia de hoje, provavelmente um avião. Agora, uma coisa interessante, olha o que diz aí o versículo de número 15. Sendo jogada para o chão fora, é uma expressão idiomática para indicar exércitos. Porque quando a água vem com pressão, ela vem devastando tudo. Ela vem derrubando tudo e Brumadinho é uma triste lembrança disso, de que a água é capaz de fazer o seu poder de destruição. É o que vai acontecer aqui. Aqueles que fugirem por terra, ou há uma segunda possibilidade de que Israel consiga deixar, através de aviões, comece a fugir, porque haverá sinais desde o princípio da grande tribulação, e quem conhece o Apocalipse do mundo judaico vai poder fugir antes, porque vai ver o abominável, aquele que traz desolação, começar a pregar no templo de Jerusalém. Ele, quem sabe, vai ver e vai fugir antes. E automaticamente, quem não tem conhecimento vai ficar para trás, vai ter que fugir às pressas, talvez de avião.
Estou usando sempre a palavra talvez, porque 100% de certeza é complicado. Embora eu tenha no meu coração 100% de certeza, eu não quero passar isso para você. Para mim, é fato. Mas há controvérsias, então fica difícil definir para você. Para eu definir para você é outra coisa. Eu carrego uma responsabilidade maior. Agora, o diabo lançará exércitos pelo chão, por terra, para tentar alcançar Israel que fugiu de avião, ou para tentar alcançar, essa é uma segunda interpretação possível, aqueles que vão tentar fugir pelo solo. Se essa segunda interpretação estiver correta, que o diabo perceber, tem gente indo embora de avião, vou mandar meus exércitos pelo chão, matando aqueles que eu conseguir alcançar, nós vamos ter nas duas situações Deus livrando Israel, tanto pelo ar quanto pela terra. Por quê? Olha o versículo 16. Só para ficar mais claro, nós temos aqui ou duas situações diferentes ou duas situações de um mesmo evento. Duas situações diferentes, gente fugindo pelo céu e gente fugindo pela terra. Tudo bem? Duas situações de um mesmo evento. É outra interpretação. Israel fugiu de avião pelo céu e o diabo mandou exércitos pelo chão para onde Israel fugiu. Entendeu a diferença? Há duas interpretações diferentes aí. De uma forma ou de outra, o diabo não vai conseguir alcançar Israel. Se tem dois caminhos de fuga, Deus vai resolver o problema dos dois. Se há um caminho só por terra para alcançar para onde Israel foi, também não vai haver possibilidade de alcançar. Ou seja, Deus vai guardar Israel na grande tribulação. Por quê? Porque a promessa para Davi, o rei eterno, chegaria para reinar sobre a sua descendência. O povo de Israel vai ter contato com Jesus, e as profecias do Velho Testamento vão se cumprir, porque Israel vai se converter em massa no fim dos tempos. Então, para isso acontecer, o diabo não pode alcançar Israel, porque se o diabo alcança Israel, não tem como Deus cumprir sua promessa. Então ele vai guardar o povo de Israel, e o povo de Israel vai se converter em massa a Jesus Cristo o Senhor. É isso que nós estamos vendo Deus fazendo aqui. Versículo 17. Depois que o diabo tentar alcançar Israel e que a terra se abrir, haverá provavelmente um movimento tectônico. As placas tectônicas se moverão. A terra vai se abrir, haverá uma cratera, e muitos no exército do diabo indo atrás de Israel morrerão. Isso impedirá a continuidade do intento. Satanás não conseguirá lograr êxito quanto a Israel. O que ele vai fazer? Vai pegar o que restar do seu exército e começar a perseguir. Quem que ele vai perseguir? Ele vai perseguir o restante da descendência da mulher que deu à luz um filho varão, Israel. Que descendência é essa? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de quem? Jesus. Apareceu a igreja no meio da grande tribulação. Eu tenho falado isso com vocês há tempo. Há evidências para dar e vender com relação à igreja no meio da grande tribulação. Está aí, são cristãos, não tem como correr, e são cristãos fiéis. Por quê? Porque dão testemunho de Cristo. Porque tem uma teoria que diz que não, vai ficar para trás os cristãos meia boca. É o pessoal que não levava Deus muito a sério. É esse pessoal que geralmente não vem ao culto de quarta. Não posso nem falar que tem muitos aqui.
Esse pessoal, esses crentes de 1,99, crente barato, então é esse pessoal que vai ficar para trás? Não, pelas orientações bíblicas aí, muito pelo contrário. O pessoal que está sendo perseguido a partir de agora vai ser perseguido, é um pessoal de fé. Até porque a gente já vem falando de mártires, gente que morreu por conta do Evangelho. Então fica muito difícil defender essa teoria. Ok? 18. Aí você diz assim: não entendi nada agora, não entendi, pastor, não entendi. Como assim? Isso é simples. Esse versículo também é uma transição. O diabo se coloca na areia do mar para contemplar o mar. Porque, se você pegar o primeiro versículo aí que vem no capítulo 13, vai sair uma besta do meio do mar. É como se o diabo pensasse assim: vamos lá, já que eu não consegui alcançar Israel, agora vai chegar meu reforço para eu perseguir a igreja. Okay? Então começam a surgir as bestas, uma sai do mar e outra da terra, e na semana que vem nós vamos tratar delas, nós vamos entender o ministério delas, a sua caminhada. Faltou alguma coisa aí, gente? Faltou o 18 na Bíblia. Sua Bíblia não tem 18? Não, Então, da você também não, pastor. esse versículo está no primeiro versículo, no 13. Então isso depende da Bíblia. Tem alguma Bíblia que está igual a minha ou todas estão assim? Porque pode ter sido um erro meu. Não, versículo 17. A minha tem 18. Então, quem tem versículo 18 aí, levanta a mão. Então a diferença é só de versão. Por quê? Vou explicar para vocês. Deixa eu explicar para o pessoal de casa no YouTube o que está acontecendo. Eu fiz uma leitura aqui do versículo de número 18. Em algumas Bíblias, o 18, versículo 18 do capítulo 12 já faz parte do 13. E algumas Bíblias aí a frase do 18 está no versículo 17. É isso? Então isso é mais fácil de resolver. É só uma questão de você ter uma frase a mais e um versículo a mais numerado, uma parte a mais numerada, tá? Mas quem aí, o capítulo 13 começa com o versículo 18 ou o final do 17? Quem? Levanta a mão. Ok. Por que isso acontece? Deixa eu explicar para você. Isso é um erro de organização temática. O Apocalipse, aliás, a Bíblia inteira é dividida em temas, em partes. Então começa um texto aqui de um tema, você fecha aquele tema ou aquela passagem e começa uma outra. Se você pegar a sua Bíblia, você vai encontrar subtítulos ou títulos dentro dos capítulos. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. No texto original não tem esse título. Esse título é colocado ali antes da parábola apenas para te dar um referencial de que terminou uma parte e vai começar outra. Por que isso acontece aqui nesse texto do Apocalipse e em outros da Bíblia também? Porque há uma dificuldade aqui, porque claramente o versículo 18 do capítulo 12, se a sua Bíblia está assim, ele está aí de forma anacrônica, proléptica, antes do tempo. Por quê? Porque ele faz parte do que vai acontecer no capítulo 13. Quem notou o erro e foi traduzir Bíblia, já corrigiu. E alguns não quiseram corrigir o erro ou não notaram e simplesmente traduziram como as Bíblias mais antigas. Porque se for ver na divisão, esse versículo 18 tinha que entrar no capítulo 13 e não estar aí no final do 12, porque senão fica meio sem sentido. Entendeu? Por isso que dependendo da sua versão, ele entra no capítulo que vem, porque quem percebeu o erro já colocou ele no lugar certo. É só isso. Quer ver um outro exemplo claro disso? Efésios 5.
final, 22 a 33. Com certeza Paulo não escreveu o capítulo 6, versículos de 1 a 4 para entrar depois. Não. O capítulo 6, versículos de 1 a 4 de Efésios, esse princípio de capítulo foi feito para ser anexado em Efésios 5, depois do 33. Mas quem dividiu a Bíblia em partes não percebeu esse detalhe, colocou a orientação sobre os filhos num capítulo diferente, numa passagem diferente. Ok? Então isso acontece, porque quem dividiu a Bíblia dividiu muito tempo depois. E aí isso aí depende da visão, da interpretação de quem dividiu. Esses erros de termina aqui ou não, isso aí é normal do ser humano e aconteceu em algumas passagens. Não tem nada a ver com inspiração das escrituras, o que foi escrito, mas sim onde colocar uma parte, onde começa e onde termina. Só isso. Não muda em nada o texto. Tá bom? Por isso que você notou essa diferença aí. Então no capítulo 13, na semana que vem, se eu me lembrar, eu já vou colocar o 18 como opção, para ficar mais claro para você. Que Deus nos abençoe. Estudar a Bíblia é bom demais. Quem ama a palavra de Deus, vem no culto de quarta-feira, porque esse é o culto que eu mais estou dando atenção à palavra. Aqui a gente estuda a Bíblia mesmo. Então, apregoe isso. Você gosta de estudar a palavra? Então vamos para o culto de quarta-feira, porque é lá que a gente aprende bastante. Eu estou procurando fazer isso.